Voltamos com o nosso programa Momento Jurídico. O tema de hoje são os 5 Cs nos condomínios. Criança, calote, cigarro, carro e cano. Acho que é essa a ordem, tá certo, doutor? Não esqueci nenhum não, né? E para falar desses temas, ressalto mais uma vez as participações. Estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Leandro Menegas, Dr. Hugo Costa, eles que são membros da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga, da OAB de Taguatinga. Recebemos por link a participação do Dr. Kênio Pereira de Souza, ele que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB de Minas Gerais, e também a participação do Dr. Mauro Zica Neto, ele que é especialista em Direito Imobiliário, Negócios e Operações, e também é membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás. Dr. Kênio, para poder falar sobre um assunto que nos traz preocupação, talvez pelo carinho, pela atenção que nós temos com todas as crianças, e não só aquelas com quem nós temos o dever de guarda, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, o dever de guarda, de guarda a quem compete e se há alguma exceção, alguma relativização quando essas crianças estão nas áreas comuns. Na prática, né, a criança cabe aos pais, né, os tutores, né, tomar conta das crianças. Vi um caso muito interessante outro dia que um morador ele queria que o porteiro não abrisse a porta para os filhos. Caso viesse sair do prédio, o filho já com a idade de 11, 12 anos de idade. Quer dizer, não é razoável criar uma situação de transferir para o porteiro, num prédio que tem dezenas de crianças, que venha a tomar conta dos filhos de terceiros. Se o pai não quer que a criança saia de casa, que ele tranque a porta da casa dele. Né? Criar uma situação de criar uma barreira e transmitir essa responsabilidade para o porteiro não é razoável. Outro fator que, com relação aos brinquedos, né, cabe ao condomínio, né, o síndico, manter esses brinquedos em ótimo estado de conservação. E se o brinquedo está quebrado ou com alguma parte que venha a machucar a criança, né, tem que isolar aquele brinquedo, ou seja, criar uma situação de gerar segurança para o condomínio e para as crianças. E outro fator também, com relação essas regras, que a criança não pode ficar na sauna sozinha, na academia, a criança pequena na academia, né, vinha frequentar, a não ser com a companhia dos pais. Vejo de forma muito preocupante os condomínios criarem regras para proteger as crianças, para evitar um risco maior do condomínio vir a ser responsabilizado, e os pais desestimulando o cumprimento dessas regras. Ou seja, o pai determinando que a criança fique numa área arriscada, como no caso uma academia, sozinha, né? Ou determinando que a criança venha a usar a sauna sem companhia nenhuma. Ou seja, há realmente um grande problema com relação a alguns pais que querem transferir a sua responsabilidade para terceiros. Por outro lado, há o síndico que não toma cuidado em relação a esses brinquedos, que deve criar realmente uma sistemática de manutenção para evitar que venha acontecer algum dano que possa vir a ser imputado ao condomínio pela má conservação. Então, o assunto realmente é muito polêmico, exige bom senso e, lamentavelmente, vemos alguns pais que não estão preparados, né, para criar os filhos e que, quando acontece algum acidente, quer responsabilizar terceiros pela sua omissão. Então, a guarda em relação às crianças é dos pais. Mas há situação que o condomínio pode vir a ser implicado num acidente por não ter dado a manutenção devida ou ter deixado, né, ou facilitado o acidente de maneira negligente. E quero destacar algumas participações especiais, alguns amigos que estão nos assistindo. Avante Condominial, abraço aos amigos. Professor Henrique Castro, um grande abraço e obrigado pela sua participação sempre. Qualquer evento que cause risco ao coletivo é responsabilidade do síndico. Ricardo Silveira, obrigado, Ricardo, pela participação. Vazamento de água e gás são eventos urgentes que podem causar curtos e explosões, recaindo sobre o síndico a responsabilidade de estancar imediatamente o problema com o condão de reduzir riscos coletivos. Exatamente, é isso mesmo, a responsabilidade por vezes recairá sobre o síndico. E o Davidson Fernandes deixa aqui, é nesses momentos que os gestores condominiais, que nós gestores condominiais precisamos ter o conhecimento e a perícia de lidar com o assunto de forma correta. Parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigado pela participação, Davidson.
E boa noite, fica aqui o comentário do Inteligência Condominial. A você todos que nos acompanham, nosso muito obrigado. Doutora Rayane Freitas de Araújo, obrigado pela sua participação. Um grande abraço também a você. Doutor Mauro Zica Neto, você que acompanhou os comentários do doutor Kênio Pereira, gostaria de complementar alguma de suas falas e também gostaria de falar sobre a responsabilidade. Em alguma situação ela recairá sobre o síndico, a exemplo, quando houve um vício ou um problema nos parquinhos, nos brinquedos ali, tidos nas áreas comuns? Bom, eu só complementaria com relação ao dever dos pais de guarda de seus filhos, de menores, né? Que eles só não são responsabilizados se comprovado efetivamente que não houve negligência. Então, a regra geral é certa, a responsabilidade é dos pais. Claro que o condomínio deve, através principalmente do síndico, manter o condomínio de maneira segura, né? Com urbanidade, né? Enfim, colocando regras para que o condomínio tenha segurança para todos os seus moradores, né? Diante disso, eu colocaria que o síndico tem que estar sempre atento ao dever de manutenção e segurança nos condomínios, né? Orientando seus porteiros, demais funcionários e contratando por vezes segurança terceirizada, por exemplo, para que não fique configurado o tripé, né, de reparação civil, de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, né? Então, esse é o dever do síndico, tanto do síndico, né, como representante geral dessa coletividade, como do condomínio. Doutor Hugo, já em linha de arremate desse tema, sobre o assunto criança, a questão das imagens, a questão, por exemplo, da exposição de imagens das crianças que estão fazendo uso das piscinas e etc. Como que você enxerga isso? Isso é um tema importante porque no Estatuto da Criança e Adolescente, salvo me engano, no artigo 247, doutor Caio, trata sobre a responsabilidade de quem divulga imagens de crianças ou adolescentes cometendo ato infracional. E às vezes a gente vê circular na internet, né, nos aplicativos, aí, nas redes sociais, imagens de crianças cometendo alguns atos ali infracionais que acabam circulando e ainda mais mostrando a identidade das crianças. E a lei protege, inclusive é crime. Então é importante o síndico tomar cuidado sobre expor a imagem, inclusive dos demais condôminos também. O direito de imagem é um direito protegido pela Constituição. Então, há de ter um cuidado muito grande. Eu só queria complementar sobre os playgrounds. Existe uma NBR que trata sobre isso, que fala sobre o piso dos parquinhos, dependendo da altura do escorregador, dos brinquedos, tem que ser um piso próprio. Então, o condomínio, os síndicos têm que estar atentos para aquele piso emborrachado, ele ter uma espessura própria que tem que ser colocado, sob pena de responsabilidade. Doutor Hugo, vamos evoluir com o tema aqui, vamos para um próximo. Outro tema que eu entendo que você sabe com muita propriedade, inclusive, não que você não saiba os outros, mas eu entendo que você até entende com mais afinco, porque aconteceu justamente dentro do seu condomínio, que é o caso da gata Nina. Com relação ao animal de estimação, como é que está sendo decidido, ou qual é o posicionamento terminativo do STJ? Eu queria mandar um abraço aí para a dona da gata Nina, que a gata Nina aí, ela que tá me dando uma força aí na carreira aqui. Mas vamos lá, essa brincadeira é porque tem uma decisão do STJ, que é inclusive no condomínio que eu resido, que declarou nula a cláusula da nossa convenção que proibia a criação de animais em condomínio. Então no STJ a tendência agora é pacificar nos tribunais, né, dos estados. E então agora existem questões além do direito dos animais que nós vamos discutir no futuro, que eu acho muito interessante. O professor Simão, lá em São Paulo, ele trouxe sobre a descodificação dos animais, que os animais estão deixando em alguns países de estarem no rol das coisas, nos códigos civis, e passando para o rol dos seres vivos. E nós já temos projeto de lei nesse sentido. Então o direito dos animais ele vai muito mais além. Fala-se também em direito de reprodução dos animais, proibição da castração. Então, assim, é algo muito legal, um tema que deixo até a sugestão para a gente tratar novamente, que é sempre bom estar aqui discutindo, a gente sempre aprende.
E sobre os animais, então, a questão da criação está bem pacífica. Nós estamos evoluindo para novos temas. A pessoa tem um animal que não feriu ali o artigo 277, né, que fere saúde, sossego ou segurança, ele pode criar, independente do porte do animal, desde que não seja um animal silvestre, né, que não tenha licença, como a gente viu acontecer o caso da jiboia ali em Águas Claras, né, jiboia também que teve muitos seguidores ali no Instagram. Então é isso aí. O Distrito Federal e o entorno, né, tem sido notícia no judiciário e no noticiário brasileiro. Né? E esse assunto é importante a gente frisar, então, desde que não atente contra a segurança, saúde, sossego. E quando a gente fala sossego, muitas vezes a gente está associado, o caso que você relatou foi de um gato, mas se fala muito dos cães, acho que talvez seja a grande maioria dos casos levados ao judiciário. E aí, muita gente entende que o sossego resta atingido ou coimado a partir do momento que a gente tem determinados latidos e determinados horários. E não é verdade, não é isso que entendeu o STJ, o entendimento do STJ é que o sossego ele resta atingido, resta abalado, a partir do momento que nós temos latidos intermitentes, ou seja, aqueles latidos que se estendem por horas, porque o latido é próprio do animal. E uma outra situação que vale ressaltarmos é a questão da quantidade. Também as decisões fixaram ou entenderam que não podem os condomínios, não podem os vizinhos querer limitar a quantidade de animal. O que ele pode fazer é limitar a questão do trânsito nas áreas internas. Dr. Kenny, para poder falar já de um outro assunto, vamos correndo aqui, são muitos os temas e todos eles muito relevantes, sem dúvida alguma. Vamos falar agora sobre o cigarro. Como que é a questão do cigarro nas áreas privativas? E eu fazendo uso do tabaco na minha varanda. E aí essa fumaça, esse odor advindo do tabaco acaba incomodando meu vizinho. O que ele pode fazer e se ele pode fazer? É uma questão realmente controvertida, né? Porque na prática já está pacificado que ninguém pode fumar nas áreas comuns, né? Porque, logicamente, perturba o vizinho, incomoda. Agora, com relação à varanda, quer dizer, a pessoa está dentro da casa dela. Então, é uma questão de a pessoa procurar evitar incomodar o vizinho. Então, cabe à pessoa incomodada comunicar, porque pode ser que a pessoa esteja fumando na varanda e não percebendo que aquela fumaça está invadindo a casa do vizinho. Mas, em razão de um pedido, né, do vizinho, né, eu acho que há uma questão de bom senso, de colaboração, evitar um certo conflito. Né? E nós sabemos que há situações realmente constrangedoras, né? Como às vezes a pessoa vai, a famosa maconha, a gente vê no dia a dia um cheiro horroroso e a pessoa acha que tem direito de incomodar o vizinho. Então, eu quero colocar, não é só o cigarro comum, né? Então, eu entendo que existe realmente condutas que devem ser repensadas e é fundamental haver educação, haver, vamos colocar assim, uma certa consideração com o vizinho, né? E um fato que eu falo muito nas assembleias, para que serve o regimento interno do condomínio? Que grande parte dos condomínios não tem regimento interno, tem só a convenção. Então, eu acho que o regimento interno, grande parte das vezes, serve para quem não tem educação. Por que eu falo isso? A pessoa educada, a pessoa que tem uma boa criação, ela não tem que ler regimento interno para viver em coletividade, sem agredir, sem incomodar o vizinho. Então, há realmente uma certa falta de preocupação de algumas pessoas em relação ao vizinho. Acho que conviver em condomínio tem que haver, sim, tolerância, mas, por outro lado, temos que viver de tal maneira a pensar no próximo, porque as áreas comuns são muito próximas, são contíguas, e se a pessoa agir no condomínio como se morasse numa fazenda, num sítio, ela vai realmente criar situações de conflito. Então, eu entendo que a questão da educação e da consideração é fundamental. Dr. Mauro Zica, ele falava inclusive do uso de algumas substâncias que não o tabaco. Podemos admitir então o uso da própria maconha, né, popularmente conhecida assim, para que todos compreendam do que estamos falando. Então, o uso da maconha, exemplo, como pode ser combatido dentro dos condomínios? É caso de polícia ou alguma questão de ordem administrativa que pode ser adotada? Bom, é bom lembrar que o direito das pessoas, principalmente o direito de propriedade, ele vai até esbarrar no direito do outro condomínio, do vizinho, da pessoa que ele convive ali nesse ambiente que é coletivo, né? Então, se há algum incômodo para com o vizinho,
existe a convenção, e assim como o regimento interno, para poder dar solução a isso. Né? É claro, hoje, com a possibilidade, hoje é discutida a legalização, né, com outros projetos de lei, o STF já decidiu que o usuário não é um criminoso, mas puxando os deveres de urbanidade e até filosóficos, né, que remontam, por exemplo, a Hegel, onde existe uma tese, essa tese vai criar uma antítese e a antítese vai culminar numa síntese, né? Eu acho que a síntese é o condomínio, é a convenção de condomínio, é o regimento interno, né? Então, com muito cuidado, com a ajuda com orientação profissional, os condomínios têm que se atentar para esse tipo de hipótese, né, que é mais comum do que nós pensamos, criando regras bem claras e multas, se for o caso, né, para coibir o incômodo, qualquer que seja, para qualquer ali vizinho ou condômino que vive nessa coletividade e vive, em última instância, em sociedade. E caso de omissão também, vale constar, doutor Mauruzi, que é verdade, não é? Que em caso de omissão da convenção, temos também o artigo 1277, que fala que é direito do vizinho fazer cessar qualquer inconveniente ou qualquer ato que atinja a sua saúde, sua segurança e seu sossego. Então, no caso de omissão, a própria legislação já cuidou de prever amplamente ou de forma expressa estas situações. Doutor Leandro Menegas, com relação ao tema, o que você acrescentaria? Eu vejo da seguinte forma, se assemelhando a cozinha até, o que leva a causar o incômodo, seja do cigarro, seja da maconha, não é o efeito alucinógeno causado pela maconha, mas sim o odor que causa. E isso a própria cozinha pode trazer. Então, assim, reiterando o que o Dr. Kenny falou, é a questão do bom senso, do cheiro que produz o que quer que seja, dentro da sua unidade. Desde que você não venha a ferir o direito do outro condômino, né? O direito de propriedade não é absoluto e justamente por isso pode ser o cigarro de maconha, a cozinha, até mesmo o seu animal. Ele pode causar incômodo ao vizinho, né? Independente do que seja, independente de qual ser ele esteja caracterizado ali, né? Então, somente isso. E você que nos acompanhou até agora, você que nos dedicou parte do seu precioso tempo, que compartilhou também o vosso conhecimento e trocou ou teceu algumas discussões aqui junto aos nossos convidados, o nosso muito obrigado. Quero dizer a você que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente para poder discutir um outro tema de suma relevância. O tema da próxima quarta-feira é Assembleias Gerais. E aí nós vamos falar do tipo, os quóruns, formas de convocação, Assembleia Virtual, Assembleia Permanente e tudo mais que envolve o tema. Para isso contaremos com excelentes participações mais uma vez. Então a você, o nosso carinhoso abraço, uma boa noite a você que retornará do trabalho para casa, assim como farão meus colegas e também a mim. Um grande abraço e um bom retorno.